Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos e amigas. Que alegria imensa compartilhar uma mensagem do Evangelho com você. Eu estou muito feliz, quero que saibam disso. No vídeo anterior, na aula anterior, o meu amigo Passos, ele me mandou uma mensagem que eu comentei que a primeira vez que eu fui a Salt Lake foi numa conferência geral de outubro de 1888. E na verdade eu errei, né, irmãos? Foi em 1988. Eu era bem jovem, estava com meus 35 mais ou menos, e eu estava servindo como conselheiro na presidência da Estaca São José dos Campos, e foi a última vez que os conselheiros de Estaca foram convidados para ir a Salt Lake City para a conferência geral. Depois disso, essa prática foi descontinuada. E hoje, eu e você temos o privilégio de assistir às conferências gerais na nossa casa, via satélite. E todas aquelas informações que nós recebemos nas conferências gerais, naquele tempo, levava meses para chegar até nós. E agora nós, online, em tempo real, recebemos a mensagem dos profetas de Deus. Isso é um milagre de nossos dias, né? Muito bem. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 71. Esta sessão ela foi dada em 1º de dezembro de 1831 e o motivo dela é que Ezra Boft, um membro da igreja que serviu como missionário, se afastou e ele começou a achar faltas na liderança e acabou, por fim, apostatando. E ele, então, ele escreveu várias cartas ofensivas, tentando denegrir a imagem do profeta Joseph e da igreja. E aí o Senhor deu esta revelação para que os irmãos soubessem como agir. E às vezes eu e você, olhando essa sessão, talvez possamos pensar assim: mas isso era com Joseph, isso era com Sidney Rigdon, com a igreja, né? E este irmão Ezra Boft, que agora estava um apóstata. Na verdade, essa mensagem ela se aplica a todos nós nos nossos dias. O Senhor estabeleceu aqui um padrão, ele colocou aqui alguns princípios, e todos nós, eu e você, que passamos por provações, desafios imensos às vezes, o Senhor está nos dando uma mensagem de paz, de esperança, para que possamos exercer fé nele, diante das nossas adversidades do dia a dia. Então vamos aprender um pouco aqui, nesta revelação que foi dada ao profeta Sidney Rigdon em Hiram, Ohio. Começando então no versículo 1, diz assim: Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar o meu evangelho e as coisas do reino, expondo os seus mistérios pelas Escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dado, sim, segundo minha vontade. Em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. No versículo 4, portanto, trabalhai na minha vinha, chamai os habitantes da terra e testificai e preparai o caminho para os mandamentos e revelações que hão de vir. Ora, eis que isto é sabedoria. Aquele que ler, que compreenda e também receba. No 6, pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Então, qual era o problema? Na região de Hiram, ali, naquela região toda, o
Erza Wolff estava publicando aquelas cartas. Mais tarde ele se afastou completamente e ele se tornou agnóstico. Ele não dizia que Deus vivia, mas também dizia que não vivia. Então ficou lá na dele como um agnóstico, né? Não negava, mas também não pregava. E assim terminou a vida deste homem, né? Espero que ele possa ter se arrependido e não tenha nenhum registro disso, mas que ele possa ter realmente se arrependido. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui agora é: pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Eu e você, todos nós, na experiência da mortalidade, passamos por desafios. Desafios que são grandes para nós, verdadeiras muralhas para serem transpostas. Podem ser desafios com a idade que vem chegando, doenças, pode ser desafios no trabalho, criação de filhos, enfim, são tantos desafios. Eu tenho observado que na nossa geração, nesses dias, tantas pessoas têm se separado. Isso é um desafio gigantesco, irmãs e irmãos. Enfim, são muitos os desafios. Mas nosso Pai Celestial, que nos ama tanto em Jesus Cristo, Ele nos providenciou meios para que pudéssemos receber poder dos céus para caminharmos em nossos dias aqui na terra. E é este o ponto que eu quero mostrar. O Senhor estava orientando Joseph e Sidney Hill que eles deveriam pregar o Evangelho em toda a região ali e circunvizinhanças, para que aquela pregação negativa pudesse ser sanada. E, na verdade, a igreja naquela época conseguiu ainda mais conversos devido a isso. Mas o Senhor dá este ponto no versículo 6. Pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Eu e você, quando nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida, e nós vivemos o Evangelho, o que acontece? Nós recebemos poder dos céus. Cada vez que nós fazemos convênio com Deus, recebemos poder do céu. Por exemplo, quando faz o batismo de água e de fogo, você recebe poder dos céus para viver aqueles convênios. Quando nós vamos no templo e nós recebemos lá nossas ordenanças, nos unimos à nossa família para a eternidade, recebemos poder dos céus. Quando nós vamos aos domingos na igreja e compartilhamos do sacramento, renovamos nossos convênios, nós recebemos poder dos céus em nossa vida para viver aqueles convênios. Nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, Ele providenciou meios para que nós pudéssemos ter sucesso, apesar das adversidades, apesar dos desafios, apesar da situação que possamos nos encontrar no momento. Podemos exercer fé no Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Celestial. Podemos continuar renovando nossos convênios com eles. E ao fazer isso, receberemos poder do céu para podermos caminhar a jornada da vida, que muitas vezes, irmãs, irmãos, e eu quero dizer aqui, queridas irmãs, queridos irmãos, às vezes nós estamos vivendo plenamente o Evangelho. Algumas circunstâncias fazem com que situações dificílimas possam acontecer. Não significa que você não vive o Evangelho. Mas para enfrentar essas situações, nosso Pai Celestial Jesus Cristo te dá poder dos céus para poder superá-las. E voltando ao contexto histórico, eles tinham que pregar o Evangelho para poder tirar aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo Erza Wolff ou lendo, para que pudesse esclarecer as coisas. Então, sempre que tem uma oposição, ensina a verdade. Apenas isso. Muito bem. E daí, chegamos aqui no versículo 9 até o 11, que são maravilhosos.
e nos dá uma visão, uma perspectiva para o futuro, para a eternidade. Olha só, versículo 9. Em verdade, assim vos diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Portanto, guardai meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis, assim seja. Amém. Olha só, voltando agora, trazendo para os nossos dias. Primeiro, naquela época, aquelas cartas, a perseguição, nada impediria o evangelho de ir à frente e chegar aos nossos dias, indo a todas as nações. Trazendo para o lado pessoal, quando o Senhor nos orienta no 10 aqui, guardai meus mandamentos. À medida que guardamos os mandamentos, à medida que nós renovamos nossos convênios com Jesus Cristo e nosso Pai Celestial, no versículo 9, arma alguma que se forme contra vós prosperará. Então, recebemos do Salvador Jesus Cristo estas boas novas de alegria, que se guardarmos os mandamentos, se continuarmos guardando os convênios que temos com o nosso Pai Celestial, se continuarmos renovando esses convênios e exercendo fé em Jesus Cristo e procurando nos aperfeiçoar nele, nenhuma situação, nenhuma arma poderá ter sucesso ou efeito sobre nós. Triunfaremos sobre todas as adversidades. Continuaremos a crescer em luz e retidão e em verdade. Nos seremos tão cheios de luz que no devido tempo do Senhor herdaremos a vida eterna. Embora você possa chorar agora, embora possa ter sentimentos de sofrimento, mas quando continuamos a guardar os mandamentos e a exercer fé no Salvador, a guardar seus mandamentos, recebemos mais luz, que dissipa todo mal, dissipa toda angústia, dissipa todo sofrimento. E podemos então exercer toda essa esperança em Cristo, de que um dia todas essas coisas terão passadas e poderemos nos encontrar com os santos justos de todas as eras, junto de nosso Salvador Jesus Cristo. E será maravilhoso. Então, querida irmã, querido irmão que me ouve hoje, continua, esse é o convite do Salvador Jesus Cristo. Continua a guardar seus mandamentos, porque Ele te abençoará com o poder dos céus e você poderá, com sucesso, caminhar a jornada da vida. Claro que teremos provações, mas triunfaremos sobre todas elas. Essa é a mensagem que eu trago a vocês hoje, com amor, com carinho, e espero que ao ouvi-la, vocês possam sentir o amor do Salvador por você. E eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs e irmãos. Tenham um ótimo domingo, tenham uma ótima semana. Continua firme. Tchau.